Imagine caminhar por uma rua movimentada e, de repente, presenciar uma cena perturbadora. Alguém está sendo atacado e precisa de ajuda urgente. Você para, olha em volta e percebe que muitas outras pessoas também estão vendo o que está acontecendo. Mas, estranhamente, ninguém faz nada. Todos permanecem imóveis, como se estivessem esperando que outra pessoa tomasse a iniciativa. Este fenômeno, conhecido como efeito bystander, ou efeito espectador, pode ser assustadoramente comum, e talvez o exemplo mais impactante desse efeito ocorreu em 1954, com o caso de Kitty Genovese. Na madrugada do dia 13 de março de 1954, Kitty Genovese, uma jovem de 18 anos, estava voltando para casa no bairro de Kew Gardens, em Nova York, quando foi brutalmente atacada. O que torna essa história ainda mais chocante é que, de acordo com relatos da época, cerca de 38 pessoas teriam testemunhado o ataque de suas janelas, mas nenhuma delas interveio ou sequer ligou imediatamente para a polícia. Kitty foi esfaqueada várias vezes, e mesmo após 30 minutos agonizantes, a ajuda só chegou tarde demais. A cobertura do caso pela imprensa levantou uma questão perturbadora: como tantas pessoas puderam assistir inertes a uma tragédia sem tomar qualquer ação? Esse evento trágico não apenas capturou a atenção do público, mas também gerou uma onda de indignação e reflexão sobre o comportamento humano em situações de emergência. O caso de Kitty Genovese deixou uma marca indelével na sociedade. Ele levantou questões urgentes sobre a responsabilidade coletiva e individual em situações de crise. Como podemos explicar essa apatia em massa? A história de Kitty não só revelou falhas na resposta imediata das pessoas, mas também destacou a necessidade de entender melhor o comportamento humano em grupos. Esse caso acabou sendo um catalisador para pesquisas aprofundadas sobre o efeito espectador, motivando psicólogos a explorarem por que e como esse fenômeno ocorre. Foi nesse contexto que os psicólogos sociais John Darley e Bibi Latané decidiram investigar mais a fundo o comportamento humano em situações de emergência. Suas pesquisas se tornaram marcos fundamentais na psicologia social, introduzindo o conceito de responsabilidade difusa. Darley e Latané conduziram uma série de experimentos para entender as dinâmicas do efeito espectador. Em um de seus experimentos mais famosos, eles simularam uma situação de emergência em um ambiente controlado, onde os participantes estavam em uma sala e ouviam, através de uma intercomunicação, o som de uma pessoa aparentemente tendo um ataque epiléptico. O interessante foi observar como a reação dos participantes variava de acordo com o número de pessoas que eles acreditavam estar presentes. Quando os participantes achavam que estavam sozinhos, a maioria imediatamente buscava ajudar a pessoa em perigo. No entanto, quando acreditavam que outras pessoas também ouviam o mesmo pedido de ajuda, a disposição para agir diminuía drasticamente. A pesquisa revelou que a presença de outras pessoas tende a criar uma sensação de responsabilidade partilhada, ou difusa, onde cada indivíduo espera que o outro tome a iniciativa. Essa diluição da responsabilidade faz com que as pessoas subestimem a urgência da situação, ou até mesmo sua própria capacidade de intervenção. O efeito espectador não é apenas sobre a falta de ação, é também sobre a percepção de que a responsabilidade é dividida entre todos os presentes, resultando em uma inércia coletiva. Esses experimentos trouxeram à tona uma compreensão mais profunda de como a dinâmica social pode impactar a ação individual. A presença de um grupo, ao invés de encorajar a ação, pode, na verdade, paralisá-la. E isso levanta uma pergunta crucial: como podemos superar essa tendência natural de hesitar quando outros estão por perto? Compreender a raiz do efeito espectador é o primeiro passo para enfrentá-lo. Em situações de emergência, nossa tendência instintiva é observar o comportamento dos outros para decidir como agir. No entanto, essa mesma estratégia pode nos levar a um estado de inação, especialmente quando todos ao nosso redor estão fazendo o mesmo. Para mudar essa narrativa, precisamos reconhecer a influência que a presença dos outros tem sobre nosso comportamento. É sobre romper esse ciclo de apatia coletiva e tomar a iniciativa, mesmo quando parece que ninguém mais está disposto a fazê-lo. Muitas vezes é necessário um único indivíduo para quebrar a inércia e inspirar os demais a agir. No entanto, a questão permanece: como podemos nos preparar para agir em situações em que o impulso natural é ficar parado? Como podemos nos tornar aquele indivíduo que faz a diferença? Analisando mais profundamente como a presença de outras pessoas influencia a nossa ação, é fundamental compreender o conceito de influência social. Quando estamos em um grupo, tendemos a buscar pistas sobre como agir observando os outros. Essa busca por validação social pode ser uma estratégia útil em situações cotidianas, mas em emergências, ela pode resultar em inação. Em essência, quando ninguém toma a iniciativa, todos assumem que a situação não é grave o suficiente para justificar a intervenção. É um paradoxo psicológico. Quanto mais pessoas estão presentes, menor é a probabilidade de qualquer uma delas agir.
Essa dinâmica pode ser ainda mais complexa quando consideramos fatores como a hierarquia social e a percepção de competência. Por exemplo, se uma pessoa em um grupo é vista como mais experiente ou responsável, os outros podem esperar por um sinal dela antes de agir. A pressão para não se destacar ou cometer um erro também pode ser um fator inibidor. O medo do julgamento alheio pode ser poderoso o suficiente para nos paralisar, mesmo quando sabemos que deveríamos intervir. Dada essa compreensão, como podemos então superar o efeito bystander em situações reais? A primeira estratégia é a conscientização. Estar ciente desse fenômeno nos permite reconhecer quando estamos sendo influenciados por ele. Ao perceber que nossa hesitação pode ser um produto da situação e não um reflexo de nossa capacidade, podemos nos preparar melhor para agir. Treinamentos e programas de conscientização podem ajudar as pessoas a se tornarem mais proativas em emergências. Além disso, existem exemplos inspiradores de como superar o efeito bystander. Imagine uma situação de bullying escolar. Muitas vezes, os espectadores não intervêm por medo de se tornarem alvos ou de piorar a situação. No entanto, há relatos de estudantes treinados em programas de intervenção de espectador que, ao presenciarem um ato de bullying, optaram por agir de forma segura e eficaz. Eles se aproximaram da vítima, ofereceram apoio e, em alguns casos, envolveram adultos responsáveis, mostrando que a intervenção não significa necessariamente confrontar diretamente um agressor. Outro exemplo vem de eventos de saúde pública. Durante emergências médicas em locais públicos, a presença de desfibriladores automáticos externos, DAIs, e treinamentos em primeiros socorros têm sido cruciais. Quando as pessoas sabem como usar esses dispositivos ou têm noções básicas de primeiros socorros, a probabilidade de intervenção aumenta significativamente. Programas comunitários que incentivam o aprendizado dessas habilidades têm mostrado que a educação pode romper barreiras psicológicas e encorajar ações em situações críticas. Além de saber o que fazer, ter coragem para ser o primeiro a agir faz uma diferença notável. Estudos mostram que quando uma pessoa toma a iniciativa, os outros frequentemente a seguem. Essa reação em cadeia pode transformar uma situação de inércia em uma resposta ativa e coordenada. Portanto, a questão fundamental é como podemos nos tornar esse primeiro interveniente. Treinamento, prática e uma mentalidade de prontidão e responsabilidade pessoal são essenciais. Concluindo, o efeito bystander é um fenômeno que nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos e para as dinâmicas sociais ao nosso redor. Ele nos lembra que, em situações de emergência, nosso comportamento pode ser influenciado por fatores que nem sempre são lógicos. No entanto, ao entender esses fatores, temos a oportunidade de alterá-los. Reconhecer a influência do grupo, equipar-se com conhecimento e habilidades práticas e cultivar a coragem de agir são passos vitais para superar o efeito espectador. A importância de compreender e agir contra esse fenômeno não pode ser subestimada. Cada um de nós tem o potencial de ser a diferença entre uma tragédia evitável e uma intervenção bem-sucedida. Ao nos tornarmos mais conscientes de como a presença de outros pode afetar nossas ações, nós nos capacitamos a tomar decisões mais humanas e solidárias. Portanto, da próxima vez que você se encontrar em uma situação em que alguém precisa de ajuda, lembre-se, a ação de uma única pessoa pode inspirar um movimento coletivo. Se você achou este vídeo esclarecedor e deseja continuar explorando mais sobre psicologia e comportamento humano, inscreva-se em nosso canal. Juntos, podemos criar uma comunidade mais informada e proativa, pronta para fazer a diferença no mundo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Até a próxima!